Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Antônio, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e neste vídeo eu irei falar sobre diferenciação ou derivação implícita. Então, suponha que a gente esteja no seguinte caso. Suponha que a gente tem uma função f de xy e a equação dada por f de xy igual a zero nos forneça uma expressão para y dada implicitamente, né? Por exemplo, se nós olharmos aqui para a equação y menos cosseno de y menos x ao quadrado igual a zero, quem está fazendo o papel da minha função f de xy, neste caso, é a soma y menos cosseno de y menos x ao quadrado. Então, aqui, a minha função f de xy é dada por essa soma. Bom? E observem que essa equação, f de xy igual a zero, ela está nos fornecendo uma representação para y, né? Porém de forma implícita, ou seja, nós não conseguimos aqui explicitar quem é a função y em relação somente da variável x, tá? Porque aqui nós temos um y menos cosseno de y, então não tem como nós isolarmos, vamos dizer assim, o y de um lado só da equação, para determinar ele em função apenas de x. Então a pergunta é, como que a gente vai calcular a derivada de y em relação a x quando a gente estiver tratando de funções implícitas, né? Ou seja, funções dadas implicitamente, né? Na forma f de xy igual a zero. Suponha que f de xy seja uma função diferenciável nas variáveis x e y. E suponha que y seja uma função também diferenciável em relação a x. Tá? Então, para calcular a derivada de y em relação a x, nós vamos derivar os dois lados da equação f de xy igual a zero em relação a x. Então, observe o seguinte. Se f de xy é igual a zero, então, ao derivar ambos os lados dessa equação em relação a x, nós vamos ter, do lado esquerdo, a derivada parcial de f de xy em relação a x, igual a derivada parcial de zero em relação a x. Mas a derivada parcial de zero em relação a x é zero, porque a derivada de constante é zero, né? Então, essa equação, né, a derivada parcial de f em relação a x igual a zero, ela pode ser reescrita da seguinte forma. Utilizando a regra da cadeia, nós podemos calcular essa derivada parcial de f em relação a x. Pela regra da cadeia, nós vamos ter que a derivada parcial de f em relação a x, neste caso, vai ser dada pela derivada parcial de f em relação a x, multiplicado pela derivada de x em relação a x, mais a derivada parcial de f em relação a y, multiplicado pela derivada de y em relação a x. E essa soma tem que ser igual a zero. Bom? Mas a gente sabe que a derivada de x em relação a x vale 1. Então, essa expressão, ela nos fornece que a derivada parcial de f em relação a x, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a x é igual a zero. Aqui eu utilizei, então, que a derivada de x em relação a x é igual a 1. Né? Se eu quero determinar qual o valor da derivada de y em relação a x, basta eu isolar essa derivada nessa equação que a gente encontrou. Então, nós concluímos que a derivada de y em relação a x, ela é dada por menos a derivada parcial de f em relação a y,
aliás, em relação a x, dividido pela derivada parcial de f em relação a y. Desde que a derivada parcial de f em relação a y seja não nula. Então, observem o seguinte: se a gente tiver uma função y dada de forma implícita, para a gente calcular a sua derivada em relação a x, nós vamos olhar para a equação f de xy igual a zero, que define essa função y de forma implícita, e nós vamos ter que a derivada de y em relação a x vai ser dada por menos a derivada parcial dessa função f em relação a x, dividido pela derivada parcial dessa função f em relação a y. Bom? Com isso, a gente tem o teorema chamado teorema da diferenciação de funções implícitas com uma variável. Com uma variável porque a gente está olhando para a função y dependente apenas da variável x. Daqui a pouco nós vamos ver esse teorema para funções de duas variáveis. Então, o teorema nos diz o seguinte: suponha que f de xy seja uma função diferenciável e que a equação f de xy igual a zero defina y implicitamente como uma função de x. Aqui eu até coloquei como sendo y igual a f de x. Bom? Então, para todo ponto em que a derivada parcial de f em relação a y é diferente de zero, nós temos que a derivada de y em relação a x vai ser igual a menos a derivada parcial de f em relação a x dividido pela derivada parcial de f em relação a y. Bom? Por exemplo, vamos considerar que a gente queira calcular a derivada de y em relação a x, sendo que y é dado implicitamente pela equação y, que multiplica o cosseno de x, igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, observe o seguinte: para a gente poder aplicar o teorema, primeiro a gente precisa definir quem é a nossa função f de xy, cuja equação f de xy igual a zero nos fornece y de forma implícita. Neste caso, a nossa f de xy é dada por y, que multiplica o cosseno de x, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. Então, observem que para todos os valores de x e de y que satisfaçam a equação y cosseno de x igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, nós temos que, nestes valores, a minha função f de xy é igual a zero. Bom, então nós podemos aplicar o teorema da diferenciação de funções implícitas. Então, pelo teorema, nós temos que a derivada de y em relação a x é igual a menos a derivada parcial de f em relação a x. Mas se eu derivar f em relação a x aqui, mantendo o y constante, nós vamos ter menos y seno de x menos 2x. Porque a derivada de y ao quadrado em relação a x é zero. Dividido. Agora eu vou derivar a minha função f de xy em relação a y. Então, nós vamos ter cosseno de x menos 2y. E daqui a gente conclui que a derivada de y em relação a x é igual a y, que multiplica o seno de x, mais 2x dividido pelo cosseno de x menos 2y. Bom, então aqui nós temos a derivada de y em relação a x. Para calculá-la, nós utilizamos o teorema da diferenciação de uma função implícita. Suponha agora que nós tenhamos uma variável a mais na nossa equação. Que nós tenhamos a equação f de xyz igual a zero.
em que z é uma função dependente das variáveis x e y. Bom? Então, como que a gente vai fazer para calcular a derivada parcial de z em relação a x e também a derivada parcial de z em relação a y? A gente vai proceder de forma análoga ao caso anterior, né, ao caso em que a gente tinha y dependente de x. Aqui a gente tem z dependente de x e de y. Então, a gente vai calcular da mesma forma. Nós vamos derivar os dois lados da nossa igualdade em relação a x, se a gente quiser calcular a derivada parcial em relação a x. Se a gente quiser calcular a derivada parcial em relação a y, nós vamos derivar os dois lados da igualdade em relação a y. Então, vamos, por exemplo, determinar quem é a derivada de z em relação a x. Tá? Então, para isso, eu vou derivar ambos os lados dessa equação aqui, f de x, y, z igual a zero, em relação a x. Então, nós vamos ter a derivada parcial de f em relação a x, vai ser igual a zero, que é a derivada parcial de zero em relação a x. Mas o lado esquerdo dessa equação, né, ou seja, a derivada parcial de f em relação a x, para a gente calcular ela, nós podemos utilizar a regra da cadeia. Então, pela regra da cadeia, nós temos que a derivada parcial de f em relação a x é igual a derivada parcial de f em relação a x, multiplicado pela derivada parcial de x em relação a x, mais a derivada parcial de f em relação a y, multiplicado pela derivada parcial de y em relação a x, mais a derivada parcial de f em relação a z, multiplicado pela derivada parcial de z em relação a x. Bom? Então, observe o seguinte, novamente, a derivada parcial de x em relação a x é igual a 1. Né? Então, essa expressão aqui, ó, esse número, vale 1. Y não depende de x. Então, a derivada de y em relação a x é zero. Então, dessa equação aqui, nós temos que a derivada parcial de f em relação a x mais a derivada parcial de f em relação a z, multiplicado pela derivada parcial de z em relação a x, é igual a zero. Se a gente quer determinar qual é a derivada parcial de z em relação a x, basta a gente isolar essa derivada nessa equação. Então, daqui nós concluímos que a derivada parcial de z em relação a x é igual a menos a derivada parcial de f em relação a x, dividido pela derivada parcial de f em relação a z, desde que a derivada parcial de f em relação a z seja diferente de zero. Bom, então aqui nós temos uma fórmula, a gente obteve uma fórmula para calcular a derivada parcial de uma função z, dada implicitamente, em relação a x. Da mesma forma, a gente pode determinar a derivada parcial dessa função z em relação a y. E aí a gente tem um outro teorema semelhante ao teorema anterior, que é o teorema da diferenciação de funções implícitas com duas variáveis. Ele nos diz o seguinte, suponha que f de x, y, z igual a zero, e defina implicitamente z como uma função z igual a f de x, y, ou seja, é uma função que depende de x e depende de y. E que f maiúsculo e f minúsculo sejam funções diferenciáveis. Então, se isso acontecer e se a derivada parcial de f em relação a z for diferente de zero, em determinado ponto x, y, z, nós vamos ter que a derivada parcial de z em relação a x é igual a menos a derivada parcial de f em relação a y dividido pela derivada parcial de f em relação a z. E a mesma coisa vale para a derivada em relação a y, ou seja, a derivada parcial de z em relação a y vai ser igual a menos a derivada parcial de f em relação a y dividido pela derivada parcial de f em relação a z.
Nós temos essa segunda fórmulazinha aqui. Bom? Então, por exemplo, vamos calcular a derivada parcial de z em relação a x, sendo que z é dado implicitamente pela equação exponencial de z igual a x que multiplica y que multiplica z. Bom? Então a gente quer utilizar o teorema anterior. Para utilizar o teorema anterior, a primeira coisa que a gente precisa é determinar quem é a função f de x, y, z. Neste caso aqui, a função f de x, y, z é dado pela exponencial de z menos x, y, z. Observem que para todos os valores de x, y e z, tais que esses valores satisfaçam essa equação, né, a equação do enunciado, nós temos que f de x, y, z vai ser igual a zero. E aí a gente pode aplicar o teorema anterior. Então, pelo teorema anterior, a derivada parcial de z em relação a x é igual a menos a derivada parcial de f em relação a x dividido pela derivada parcial de f em relação a z. Mas a derivada parcial de f em relação a x, se a gente vai derivar f em relação a x, nós vamos manter y e z como sendo constantes. Então, a derivada de f em relação a x é igual a menos yz. Dividido pela derivada de f em relação a z. A derivada de f em relação a z, nós vamos manter x e y como sendo constantes e vamos derivar em relação a z. Então, a gente vai ter exponencial de z menos xy. Portanto, a derivada parcial de z em relação a x, neste caso, é dado por y, que multiplica z, dividido pela exponencial de z menos xy. Bom? Agora vamos calcular a derivada parcial de z em relação a y. E nós vamos utilizar também o teorema anterior. Então, a derivada parcial de z em relação a y, ela é dada por menos a derivada parcial de f em relação a y, dividido pela derivada parcial de f em relação a z. Então, nós vamos ter a derivada parcial de f em relação a y, nós vamos manter x e z como sendo constantes e vamos derivar em relação a y. Então, aqui nós temos um menos, então vai ficar menos. A derivada de f em relação a y é igual a menos xz. Então, menos xz. Dividido pela derivada parcial de f em relação a z, que é a exponencial de z menos xy, que a gente já calculou no item anterior, né? Então, daqui nós concluímos que a derivada parcial de z em relação a y é igual a xz dividido por exponencial de z menos xy. Outro exemplo, nós podemos calcular a derivada parcial de z em relação a x e também a derivada parcial de z em relação a y, considerando que z é dado implicitamente por essa equação, yz mais xln de y igual a z ao quadrado. A minha função f de x, y, z, neste caso, é dada por y, que multiplica z, mais x, que multiplica ln de y, menos z ao quadrado. Bom, então, vamos calcular a derivada parcial de z em relação a x. Pelo teorema anterior, a derivada parcial de z em relação a x é igual a menos a derivada parcial de f em relação a x, dividido pela derivada parcial de f em relação a z. Então, nós vamos ter menos a derivada parcial de f em relação a x, a gente vai manter o y e o z como constantes e vamos derivar em relação a x. Então, nós vamos ter aqui ln de y.
dividido pela derivada parcial de f em relação a z. Se a gente vai derivar em relação a z, nós vamos manter o x e o y como constantes e derivar em relação a z. Então, nós vamos ter aqui y menos 2z. Ou seja, a derivada parcial de f em relação a x é dado por menos ln de y dividido por y menos 2z. Tá? No item B, nós vamos calcular a derivada parcial de z em relação a y. Novamente, nós vamos utilizar o teorema anterior. A gente já definiu quem é a função f de x, y, z, e a gente também já calculou qual que é a derivada parcial de f em relação a z. Então, a gente precisa calcular agora a derivada parcial de f em relação a y. Né? Por quê? Porque a derivada parcial de z em relação a y é igual a menos a derivada parcial de f em relação a y dividido pela derivada parcial de f em relação a z. Então, nós vamos ter menos. Se eu derivar f em relação a y, mantendo o x e o y, o x e o z como constantes, nós vamos obter z mais x que multiplica 1 sobre y, porque a derivada do ln de y é 1 sobre y. A derivada de z em relação a y, se eu estou considerando z como constante, é 0. Dividido pela derivada parcial de f em relação a z, que é y menos 2z. Então, a derivada parcial de z em relação a y é igual a menos z mais x sobre y, dividido por y menos 2z.